Bom dia, igreja. Graça e paz. Feliz sábado a todos. Vamos fazer uma oração? Ó Pai, bendito sejas tu, Senhor, exaltado entre as nações. No céu, Senhor, todos os mundos não caídos, seus anjos estão dizendo nesse momento: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. E eu peço que neste momento, Senhor, que os nossos corações, o nosso entendimento voltado a Ti diga: Santo, Santo, Santo. Usa, Senhor, usa esse Teu servo da maneira que Te agrade. Coloca, guarda na minha boca, Senhor, para que eu não fale nada daquilo que eu penso ou da minha vontade, mas que eu fale somente a vontade do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor ministrou, quer colocar, quer tirar, seja feita a Tua vontade. E que derrame sobre toda a Tua igreja, porque a Tua palavra fala que o Senhor está passando no meio da igreja. E que haja nessa manhã corações dispostos a verdadeiramente se humilhar e buscar a santidade, pois sem ela não veremos a Ti, Senhor. E que a Tua palavra seja para cada um o refrigério que o Senhor trouxe para a minha vida, o amor que o Senhor mostrou para mim, eu possa passar para os meus irmãos na intensidade que o Senhor deseja. Ajude-nos, Senhor. Domine os respondentes emocionais. E que somente Cristo, somente a presença de Cristo, possa estar aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de perguntar para a igreja o que a igreja entende sobre ciúmes. O que é ciúmes para vocês? Pode falar, por favor. O que a igreja entende sobre ciúmes? Entendi. Um modo negativo? O que mais? Você quer tudo para você. Alguém mais? Sem deixar para o outro, isso mesmo. O sentimento de ciúmes, ele é possessivo. Ele quer para ele. Ele não é o carnal. O ciúmes carnal, ele destrói. Nós vimos e vemos muitas vezes ciúmes de marido que matam suas esposas, seus filhos, esposas que por ciúmes matam os seus maridos, os seus filhos, casais de namorados. Esse é um ciúmes que destrói. Esse é um ciúmes que mata a pessoa espiritualmente. Física e espiritualmente. O significado que eu achei buscando o significado sobre ciúmes, diz assim: é o estado emocional do ser humano, provocado pela falta da exclusividade da pessoa com quem se gosta. Então, como o ciúmes carnal nos mostra? Se eu gosto daquela pessoa, e eu quero o que dela? Exclusividade. Eu quero que ela olhe para mim. Eu não quero que ela olhe para os outros. Eu não quero que ela seja dividida com outras pessoas. Esse é um ciúmes carnal. E esse sentimento é provocado pelo medo de perder aquela pessoa. Com medo de perder, a pessoa ela é enfurecida pelos ciúmes. Isso, quantas tragédias a gente já viu e já ouviu. E os ciúmes carnal vem com vários pecados juntos. Quais são eles que o Senhor ministrou para a minha vida? A ira, a inveja, a violência, a crítica, porque daí a pessoa que ama
e tem ciúmes daquela, ela fala para outra pessoa para não gostar dela, ela fica inferiorizando ela. Então, se eu gosto, eu vou citar aqui para ficar mais fácil. Eu gosto da minha esposa, eu não quero que ninguém goste dela, eu fico falando mal dela. Eu fico criticando ela, para que as pessoas olhem para ela e vejam aquilo que eu falei, não aquilo que ela é. Para que as pessoas se afastem dela. Conseguiram entender, igreja? Então, o que o ciúmes nos traz, carnalmente falando? Vários pecados junto com ele. E o primeiro sentimento de ciúmes, de ira, de inveja, sabe aonde? No céu. Satanás teve inveja, ele teve ciúmes de Jesus Cristo. Então, o primeiro sentimento houve no céu. E nós sabemos que através desse sentimento gerou orgulho, gerou raiva e o fez cair. E nós? Quais desses sentimentos nos estão fazendo cair? Quais desses sentimentos nós temos ciúmes, queremos ele perto de nós? Pense nisso, medite nisso. Quais, Senhor, são os sentimentos que eu tenho ciúmes? Quais desses pecados que eu tenho exclusividade? Eu quero só para mim. Eu não quero me afastar, mas quero junto a mim. Quais deles? Mas por que você está dizendo tudo isso? Porque eu ouvi Deus nitidamente falar para mim: tenho ciúmes de você. Na hora essa palavra me estremeceu, eu fiquei, mas ciúmes? E eu fui estudar sobre ciúmes. Eu achei tremendo, irmãos, o que Deus faz. A diferença dessa exclusividade, dessa obsessão da carne, qual a diferença dos ciúmes, do amor, do zelo, do carinho de Deus? Eu vivi isso. Muitos aqui, para não falar todos, sabem disso. E não tenho motivos mais na minha vida de querer exclusividades dos pecados. Não tenho. Mas tenho sim que buscar. Entender aquilo que Deus quer para a minha vida e praticá-lo. Dia após dia. E tendo a vitória. Porque Deus é Deus de vitória. Ciúmes carnal, para a gente entender mais um pouco. Provérbios 6, 34. Página 702. Eu vou falar a página, irmãos, para que não ajudar os irmãos aí. Página 702. Amém? Página 702, Provérbios 6, 34, diz assim: porque o ciúmes é a fúria de um homem, portanto, ele não poupará ninguém no dia da sua vingança. O que nós dizemos aqui? Que o ciúmes nos traz a ira, o ciúmes nos traz a possessão, nos cega. A palavra de Deus diz que no dia da sua ira, ele não poupará ninguém. O homem não poupa quando está irado, quando tem ciúmes. Não há obstáculos para ele, porque fica cego. Não tem mais o entendimento. E sim, a sua sede de justiça. Agora, vamos em Gênesis, capítulo 4, página 25. Aqui todos nós sabemos que fala da morte de Abel.
E nós entendemos hoje que o sentimento de ciúmes também gera o sentimento de ira. Gênesis 4, versículo 5. Diz assim: mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado e seu semblante caiu. Agora vamos para o versículo 8. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Esses, o Senhor está mostrando, são ciúmes carnais. E os ciúmes trouxe a ira, trouxe o homicídio. Cantares 8, versículo 6, página 740. Cantares 8, versículo 6, página 740. Amém? Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte, como a morte, e os ciúmes é cruel como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo, com mais veemente labareda. O Senhor diz: coloque-me como selo no teu coração e nas tuas obras, pois o amor de Cristo é mais forte que a morte. Ele venceu a morte. E o ciúmes humano é frio como a morte. O ciúmes no seu ápice é incontrolável. A pessoa não tem mais controle sobre si. Satanás se apoderou totalmente da mente dela. Ela não tem mais controle sobre as suas ações. Quando ele está no seu ápice, é onde nós vimos tantas tragédias, onde nós vimos tanta violência, tantas mortes. Como é o ciúmes de Deus e para que serve? Irmãos, eu comecei a buscar na Bíblia assim, porque na outra versão ela diz zelo. E aí eu falei: Senhor, mas zelo? Ele falou: zelo parece aos nossos olhos uma palavra branda, porque o zelo, ele é um cuidado, é um carinho, é um amor, é um gesto afetivo de amor. Mas o zelo, ele é mais intenso. Perdão, o ciúmes, ele é mais intenso. O ciúmes, ele quer mais perto. O ciúmes do Senhor, ele quer você no seu aprisco. Ele quer cada um de nós perto dele. Por isso que eu falei: então entendi, Senhor. Por isso que eu falou, ciúmes. Quer a igreja, exclusividade. Teu coração. O Senhor quer ser exclusivo na tua casa. O Senhor quer ser exclusivo na tua família. O Senhor quer ser exclusivo no teu trabalho. O Senhor quer ser exclusivo no teu estudo. Exclusividade. Por isso que o Senhor fala: tem ciúmes de ti. E agora nós vamos entender um pouco desses ciúmes do Senhor. Gênesis 32, capítulo 16, página 256. Eu falei Deuteronômio, falei Gênesis, perdão, irmãos. Está dando a palavra escrita. Deuteronômio 32, 16, página 256.
página 256, Deuteronômio 32:16, começa assim. E eles, quem é a igreja, provocaram ciúmes com deuses estranhos, com abominações, provocaram a ira. Quem provocaram? A ira de Deus. A igreja tem provocado a ira de Deus. Por quê? Porque temos sacrificados a demônios e não a Deus. A deuses que não conheciam, a novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. O Senhor está dizendo para nós, por que estamos provocando a ira de Deus? Porque estamos indo após outros deuses. Qual é o Deus da tua vida? Senhor, qual é o Deus que tem provocado a tua ira na minha vida? Faça essa pergunta para o Senhor. A minha casa tem provocado a tua ira? O meu trabalho? Os meus pensamentos? As minhas atitudes? Aquilo que eu vejo tem provocado a tua ira? Aquilo que eu leio tem provocado a tua ira? Êxodo 20, e o Senhor me fez ver que nos mandamentos do Senhor tem, página 111. Porque nas outras versões, irmãos, dizem zelo. E eu creio que essa aqui fez muito mais encaixe naquilo que o Senhor quer falar conosco. A sua palavra é imutável. Êxodo 20, versículo 5, página 111. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Então o Senhor está falando dos mandamentos do Senhor. Não se encurvem a essas idolatrias. Não se encurva a outros deuses, porque sou um Deus ciumento. Eu tenho ciúmes de vocês, igreja. O Senhor tem ciúmes de cada um de nós. E eu buscando no Senhor, Ele falou assim, ciúmes é um dos meus nomes. Êxodo 34, 17, página 129. Êxodo 34, versículo 14. Porque não adorarás a outros deuses, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. O Senhor, essa essência de Deus, de cuidado, de exclusividade, é os ciúmes do Senhor para conosco. É um dos seus nomes, dos seus atributos, um Deus ciumento. Agora, o Senhor quer nos trazer um alerta. Deuteronômio 4, a partir do versículo 23, página 228. Deuteronômio, capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim: Cuidai-vos para que não vos esqueçais do pacto que o Senhor vosso Deus tem feito convosco. Qual foi o pacto que o Senhor fez conosco? Alguém lembra? Alguém lembra, igreja? O pacto que o Senhor fez, falou assim: vocês são a menina dos meus olhos. O Senhor tem nos mostrado os teus mandamentos. O
O Senhor tem nos falado a verdade, tem tratado cada um com aqueles que deixam, na verdade, tem tratado aqueles que deixam com pequenos detalhes. Que aos nossos olhos, é furtivo. Mas para Deus não. Nada para Deus é furtivo. Tudo para Deus. Porque nosso Deus é um Deus de detalhe. Então, ele diz assim, que tem feito convosco, e fazer-lhe alguma imagem de escultura, ou semelhança de alguma coisa, que o Senhor vosso Deus vos proibiu. A idolatria que tem dentro do nosso coração, os ciúmes pelo pecado no nosso coração, isso tem provocado a ira do Senhor. 24. Porque o Senhor, teu Deus, é um fogo consumidor e um Deus ciumento. Irmãos, o que é esse fogo consumidor? Esse fogo nada mais é, irmãos, que Deus quer nos purificar, consumir o pecado, consumir as impurezas que há dentro de nós. E essas labaredas do Senhor nos consumir todo o pecado, toda a sujeira, para que nós possamos ser um ouro puro, mais puro do que Ofir, do ouro puro de Ofir. É esse fogo do Senhor. Muitas vezes a gente não entende, ou se faz desentendido, ou não quer entender que o Senhor é um fogo que consome. Para nós chegarmos na presença do Senhor, há um processo do que, irmãos? Que a gente chama do que? Santificação. O que é a santificação? Purificação. A chegar ao ápice, para o ponto de nós vermos o nosso Deus. Então, cada processo de santificação que nós vamos passando é purificação. É o Senhor com o seu fogo trazendo o quê? Consciências, brasa viva na nossa mente, nos trazendo o quê? A consciência do pecado, da justiça, do juízo. E isso nós damos mais um passo para a santificação. E ali o passo que você dá é as impurezas que vão ficando. Esse é o signo de Deus. Esse é o amor de Deus. Deuteronômio 32, 16 agora. Página 256. Deuteronômio 32, 16. E eles provocaram ciúmes com deuses estranhos, com abominações, e provocaram a ira. Quantas exortações o Senhor tem nos trazido aqui. Quantas correções o Senhor tem nos trazido aqui. A pergunta não é se estamos ouvindo, mas estamos praticando, estamos colocando isso em prática nas nossas vidas. É esse ciúmes que nós temos que entender de Deus. Não os ciúmes que nós possamos sair desse culto hoje, irmãos, entendendo os ciúmes de Deus, entendendo o zelo de Deus, que nós não venhamos confundir o ciúme santo com o ciúme carnal. E não deixar com que o diabo misture essas coisas, mas que nós saiamos daqui convictos que o Senhor tem ciúme de nós, que o Senhor nos ama, e o fogo dele é para nos purificar. Naum, capítulo 1, versículo 2, página 1009. Naum, capítulo 1, versículo 2. Página 1009.
Amém? O Senhor é um Deus ciumento e vingador. O Senhor vinga-se e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira contra os seus inimigos. Todas as vezes, irmãos, que nós não aceitamos o que Deus está falando conosco, nós nos tornamos adversários do Senhor. Porque ficamos o quê? Rejeitando, parando a obra, obstruindo a obra do Senhor. E tornamos adversários do Senhor. E o Senhor disse, a tua palavra, o Senhor toma vingança contra os seus adversários. O Senhor é tardio em irar-se, em grande poder, e não irá de forma alguma absorver o perverso. Absorver é perdoar. Perdão. O Senhor absolver o perverso. O Senhor tem o seu caminho no vendaval, e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. O que isso quer dizer, irmãos? Por que o Senhor está dizendo isso? No contexto aqui, Jonas já tinha pregado para Nínive. E 40 anos depois, o povo estava voltando ao pecado. O Senhor tem falado conosco há mais de 12 anos. E também temos voltado ao pecado. A porca ao lamaçal. O cão voltando ao vômito. Depois de 40 anos de um povo que decidiu se humilhar diante de Deus, que ia destruí-los, e o Senhor não os destruiu, pois se arrependeram. Mas 40 anos depois, o povo voltou-se contra Deus, contra aquilo que o Senhor tinha colocado, avisado. Voltaram para os mesmos pecados. E vira e mexe. Nós estamos sendo exortados por pecados novos? Não, pelos mesmos pecados. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 2, página 1349. Segunda Coríntios 11, 2, página 1349. Amém? Porque tenho ciúmes sobre vós. Com ciúmes do que, irmãos, está escrito aí? Divino. Os ciúmes de Deus é divino. Porque vos desposei como marido, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Desposei. O significado de desposei é casar. O Senhor quer a sua noiva pronta, preparada, apta, cheia de poder, adornada. Para quem? Para o mundo ou para Cristo? O Senhor já tem o casamento preparado. Cristo virá para nos buscar. Temos essa consciência, igreja? Irmãos, cada um aqui está tendo uma luta. Não tem ninguém aqui que não está tendo uma luta, não é possível. Se não está à busca do Senhor. Você está vendo os erros de Deus? Você está vendo os ciúmes que Deus tem de você ao ponto de te afastar
de tudo e de todos, para que você tenha somente exclusividade com Ele? Você vê os ciúmes de Deus para a tua vida, para se achegar a perto dEle? Senhor, mas eu não estou te ouvindo. Então você não está perto o suficiente. Você não se prostra o suficiente, você não está buscando o suficiente. Não está orando, não está jejuando da maneira que Deus quer, como foi colocado aqui para nós. Você tem entendido essa solidão, o ciúme de Deus na tua vida? Porque você não está só. Deus está pronto para te estender a mão, mas você está remoendo os seus pecados, ciúmes dos teus pecados, se agarrar à exclusividade a eles, ou você se abstém deles e fala, Senhor, eis-me aqui. Fala comigo. Se o Senhor está te levando para o deserto tem o quê? Nada. Mas com Deus se torna tudo. Porque lá no deserto é a exclusividade que Deus vai ter que levar a muitos, já está levando a muitos, e muitos ainda estão. Ou muitos ainda não querem, outros não querem ir para o deserto. Para que essa exclusividade entre você e o Senhor vem queimar, porque o ciúmes dele é um fogo que consome. Consumir o que, irmãos? O pecado. Como é que você chegou nisso? Todo mundo sabe do acidente que aconteceu. Todo mundo viu. Eu agradeço aqui a todos que nos ajudaram. E foi através da vida de vocês que eu vi os ciúmes de Deus para com a minha vida, para com a minha família. Porque às vezes a gente fica tão focado, Deus, e Deus está falando, ó, é ela. É uma criança, é o zelo, é o amor. Ao ponto, irmãos, de, assim, eu ser lesionado nas cordas vocais, ainda brincaram comigo, ainda me chamando de Zacarias, de Eutico. Obrigado por todos que pensaram nisso. Irmão, sabe a maior agonia que dá, assim que o Senhor me fez ver, carnalmente falando, carnalmente mesmo, irmãos? Foi você escutar as pessoas e não conseguir falar. E uma delas, irmão, você escutar o médico te mandar falar para você, assim, falar para os familiares que estavam lá, no caso da minha mãe e a minha sobrinha, falou assim, nós vamos levar ele para a UTI. E ali, aquela agonia, aquele desespero que você não consegue expressar. E quando eu chego na UTI, a médica fala assim, olha, se ele não melhorar, nós vamos entubá-lo. Irmãos, aqui eu me tremi inteiro. Eu falei, Deus, não. E ao todo tempo, quando eu estava na sala de urgência, a minha esposa, ela punha os áudios para mim ouvir. Da pastora, que mais? Da Tati. Eu não vou citar muitos nomes no momento, me perdoe, mas é que eu me veio agora à memória. E aqueles áudios, irmãos, me fortaleciam. Eu falei assim, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Dores no corpo intensas, o ombro não conseguia nem mexer. E aí, quando eu fui para a UTI, irmãos, eu comecei, não questionei a Deus, porque eu estava vendo os gestos de amor do Senhor. Eu estava ouvindo tudo. E eu conversando com o Senhor, e a hora ele falou, eu tenho ciúmes de você. Eu quero exclusividade tua para comigo. Não importa o que tem que fazer, mas eu quero você para mim. E eu buscando do Senhor o entendimento, falei, Senhor, então tal, o que eu tenho que fazer? Tua casa, tua esposa, teus filhos, é a tua exclusividade no teu lar. E é onde hoje eu falo, irmãos, das vitórias.
de conseguir entender o que Deus estava falando comigo e colocar em prática dentro do meu lar. Ouvindo mais, falando menos. E vendo Deus pontuar cada detalhe para falar com cada filho. Coisa que eu não fazia, hoje eu estou fazendo. E depois eu me vi que o Satanás é tão assunto que ele quer fazer o quê? Que você permaneça na santidade ou que você se escorrega? E aí eu fiz de manhã, falei, Deus, não permita que eu volte. Aí chega à tarde, minha esposa fala para mim, amor, cuidado para você não voltar ao que você era. E eu falei para ela, já estou orando sobre isso. E ver como eu falar com meu filho é o suficiente do que eu gritar. De ver eu colocar pontos para que os meus filhos entendam, ao ponto de eu não querer fazer nem por força, nem por violência. E Deus fala, tá vendo? Isso era muito tempo atrás que já era para você ter feito. E eu agradecer a Deus de ver o que Deus fez na minha vida. O quanto que Deus foi amoroso para comigo. O quanto que o teu zelo, o teu ciúmes me fez enxergar um Deus totalmente diferente. E que você possa entender, irmãos, que aonde Deus está te colocando, é aonde que nesse momento você precisa estar. Por mais que você não queira, não questione a Deus, mas obedeça a Deus. Converse com Ele. Você está escutando a Deus? Ele tem falado com você e você tem falado sim, Senhor, amém? Ou você tem rejeitado? Ou tem acariciado? Ou não tem deixado os ciúmes de Deus te purificar? É pelo gesto de amor, de várias maneiras, que Deus demonstra os teus ciúmes por nós. Seja numa exortação, na palavra, seja no trabalho, seja uma pessoa que você nem esperava. Isso é o zelo de Deus. Isso é o ciúme de Deus para com você. E que para nós, novamente, entendermos que para chegarmos perto de Deus, somente através da santidade. Não tem como, irmãos, se eu chegar perto de Deus, com o pecado eu serei consumido. Vocês entenderam o amor de Deus? Não chegue perto de mim, porque você não está apto ainda, não está santo ainda para chegar perto de mim. Eu não quero que você morra, mas eu quero que você viva. Então, aceita o processo. E a cada passo que você dá, é umas cinzas que caem. Mais um passo, outra cinza. Outro passo, outra cinza. Outros pecados deixados. E nisso eu vou sendo purificado. Nisso eu vou sendo avivado. Nisso eu vou sendo fortalecido. Para quê? Para se chegar perto de Deus. Para que as pessoas, quando olhar para cada um de nós, santidade ao Senhor. O que estará escrito na tua testa? O que estará lá visível? A marca da besta? Ou santidade ao Senhor? Suas mãos, o teu coração, o Senhor falou para nós, coloque-me como selo no teu coração, me põe como guarda do teu coração, do teu entendimento. Santidade ao Senhor. Santidade, santidade, santidade e mais santidade ao Senhor. Não é para nós a santidade, irmãos. Entenda esse amor. Que se chegarmos perto de Deus do jeito e da maneira que estamos, seremos consumidos. Consegue entender esse amor? Você consegue ver esse amor de Deus, que Ele não vai permitir você chegar perto dele enquanto você não se santificar? Esse é o ciúmes de Deus. É essa exclusividade. É esse carinho. É esse zelo. É esse amor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, a partir de hoje,
Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Amém? Vamos nos levantar para adorar o Senhor.